Cidadania, defesa do consumidor, economia e até sustentabilidade. Não importa o tema. Se você tem uma dúvida, nós respondemos. Acompanhe o Câmara Livre. O tema deste programa é cobranças indevidas. Quem vai responder as dúvidas da população é Renata Rubach, coordenadora jurídica do PROCON. Renata, o que caracteriza a cobrança indevida? Cobrança indevida é uma cobrança que o consumidor ele recebe quando ele, na verdade, não deveria pagar por aquilo. Pode ser uma cobrança feita maior, de repente uma cobrança, um valor a mais do que o devido. Pode ser uma cobrança por uma contratação de um serviço que ele não fez, então ele pode receber uma cobrança e ele não reconhecer aquela cobrança como pagamento. Então existem várias formas de cobrança indevida e que é vedado, né, pelo Código de Defesa do Consumidor, e a gente espera conseguir esclarecer a população nesse sentido. Vamos acompanhar então as dúvidas da população? A primeira pergunta? Fiz um financiamento e me cobraram uma taxa extra. Eu gostaria de saber o que é isso e gostaria de saber se é permitido por leis. Bom, no momento do financiamento, né, ele não especificou ali qual a taxa extra que ele foi cobrada, mas assim, existem algumas tarifas e taxas que já são vedadas por lei. Então, se ele estiver se referindo a um TEC, né, que é uma taxa de emissão de carnê, ou a um TAC de abertura de crédito, essas taxas, desde 2008, elas já foram consideradas proibidas e não podem ser cobradas. Então, dependendo dessa taxa a que ele se referiu, pode ser que seja uma cobrança indevida, sim, nesse caso. Vamos para mais uma dúvida, Renata? Quais são as situações que podem gerar indenização ao consumidor? Existe a indenização por dano moral, né? Que seria a indenização quando atinge o consumidor o íntimo, né? Causa aquela angústia ou um sofrimento exagerado para o consumidor. Isso que caracteriza o dano moral. Em determinados casos, o consumidor, se ele se sentir atingido nessa esfera dele pessoal, a pessoa foi atingida com aquele problema, ele pode sim ingressar com uma ação judicial para pleitear essa indenização que seria pelo dano moral. Lá no PROCON Carioca a gente recebe reclamações, mas nosso objetivo é resolver o problema. Se ele tiver um dano pessoal e que seja uma indenização, ele vai ter que recorrer ao Poder Judiciário, que ele pode ter o auxílio de um advogado ou até, se não tiver condições de arcar com o pagamento, a Defensoria Pública também auxilia nessas ações que precisar entrar para indenização por dano moral. Muita gente, por medo do processo judicial, acaba pagando essa cobrança indevida. E aí, como deve proceder mais à frente? O fato de pagar não quer dizer que reconheça essa dívida. Ele pode sim questionar isso, porque ele precisou pagar para não ter o nome negativado, de repente, para não ter nenhum problema de restrição de crédito, mas não impede que ele entre com a reclamação ou pelo PROCON Carioca ou pelo Judiciário para exigir essa reparação, aí, essa devolução desse valor que ele pagou de forma indevida. Vamos para mais uma dúvida, então? Queria saber se sou eu quem escolhe como será devolvido o valor cobrado indevidamente. Normalmente a devolução ela é feita na forma como é feita a contratação. Você comprou por um cartão de crédito, normalmente vem um estorno no cartão, ou uma devolução, um depósito, pagou em dinheiro, um depósito em conta. Assim, o consumidor ele pode exigir o pagamento em dinheiro, mas as formas, como vão ser feitas esse pagamento, as outras formas, aí pode sim ficar a critério do fornecedor. Mas a obrigação é de pagar em dinheiro, devolver o valor que foi pago a mais em dinheiro. A gente tem mais uma dúvida da população? Gostaria de saber, afinal de contas, qual é o tempo máximo que eu posso contestar um valor indevido na minha conta? Não existe um prazo para contestar o valor indevido. A qualquer tempo, o consumidor identificou essa falha, ele pode procurar. Mas para ingressar judicialmente, para buscar esse direito, ele tem um prazo prescricional aí de 5 anos, previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, ele identificando, ele tem até 5 anos para buscar essa reparação aí pela essa cobrança indevida. Mas se ele recebeu uma dívida de mais de 5 anos, qual deve ser o procedimento? Ele vai perder essa opção de ingressar com a ação, porque é o prazo prescricional mesmo da ação. A lei, ela estipula esse prazo, o Código Consumidor, no artigo 27, ele dispõe sobre esse período. Então, o importante é não deixar o tempo passar.
tentar identificar, analisar bem na hora de contratar e identificando qualquer falha aí ou cobrança indevida, já correr atrás desse prejuízo. Renata, vamos acompanhar mais uma pergunta. Meu plano pode cobrar por atendimento de serviços de urgência? Os serviços de urgência e emergência, né, que normalmente são os que têm o prazo reduzido, o menor prazo de carência dos planos de saúde, que são de 24 horas. Então, assim, normalmente eles têm esse prazo, né, já estipulado pela ANS e que eles têm que seguir. No caso, acredito ali da cobrança, pode ter sido, de repente, num período anterior a esse prazo das 24 horas, ou dependendo do tipo de plano que ela contratou. Ela pode ter feito um plano de coparticipação, e aí vai ter, que é aquele plano que o consumidor ele contribui com um valor naquele procedimento. Então, nesses casos, é possível sim que haja cobrança, mas em regra, a grande maioria dos planos, dos tipos de planos, não fazem essa cobrança. Se tiver um plano que não tem essa questão da coparticipação e for feita essa cobrança, é uma cobrança indevida e o consumidor deve sim denunciar aos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Mais uma dúvida então, Renata? É verdade que, no caso do celular, devido à cobrança indevida, eu tenho direito a receber o dobro do ressarcimento? Sim, no Código de Defesa do Consumidor existe o que é chamado de repetição do indébito. O que é isso? É a devolução em dobro do que foi pago a mais, no caso, o que foi pago em excesso, né? A cobrança que foi indevida. Não é o dobro do que ele pagou do celular, é só daquela prestação que foi considerada exagerada a mais o excesso daquela conta. E aí sim ele pode requerer essa devolução em dobro do valor que foi pago a mais na cobrança indevida. Renata, muito obrigado pelo seu esclarecimento. O Câmara Livre fica por aqui. Até o próximo encontro.